Imagine por um instante. E se a história que nos contaram não fosse a única, ou sequer a completa? E se existissem textos tão antigos, tão poderosos, que foram banidos, apagados e ainda assim sobreviveram para nos sussurrar segredos sobre o nosso passado, presente e até o futuro? Eu não estou falando de ficção científica barata, mas de uma realidade velada por milênios. Hoje, você vai mergulhar comigo nas profundezas do que é conhecido como os livros de Enoque, a biblioteca proibida que revela o futuro. Prepare-se para ter sua mente expandida e sua percepção do tempo e da existência desafiada. Você já se perguntou por que certos conhecimentos parecem estar sempre um passo à nossa frente? Ou por que a humanidade, com todo o seu avanço, ainda se debate com questões fundamentais sobre seu propósito e destino? A resposta, talvez, esteja nas páginas esquecidas de Enoque. Este não é apenas um vídeo, é um convite para desvendar mistérios, para questionar o status quo e para entender como esses textos, considerados apócrifos, podem conter chaves para eventos que ainda estão por vir. Vamos explorar a verdadeira razão pela qual esses livros foram proibidos e entender o impacto assombroso que eles teriam na sua visão de mundo se fossem amplamente aceitos. Qual é o conhecimento tão perigoso que a humanidade não poderia ter acesso? Que profecias se escondem em suas linhas e como elas se alinham com os sinais dos tempos que presenciamos hoje? Este é um portal para um universo de informações que pode redefinir tudo o que você pensa que sabe. Você está pronto para cruzar essa linha invisível do conhecimento proibido? Ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Mas antes de começarmos essa jornada fascinante, quero saber de você. Você já ouviu falar dos livros de Enoque? Acredita que existam conhecimentos ocultos que nos foram negados? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é crucial para alimentar essa discussão e expandir a busca pela verdade. Então, prepare-se, respire fundo e vamos juntos desvendar os segredos de Enoque. A história da humanidade é repleta de mistérios, mas poucos são tão intrigantes quanto a dos livros de Enoque. Imagine textos tão antigos que precedem grande parte do que conhecemos como história escrita, repletos de revelações cósmicas e proféticas. Por que esses escritos, que ecoam verdades profundas, foram mantidos à margem do cânone bíblico oficial por séculos, quase esquecidos, emergindo apenas em momentos cruciais da história? Esses manuscritos, que desafiam nossa compreensão do tempo e do conhecimento, são de uma antiguidade assombrosa. Sua origem remonta a tempos imemoriais, muito antes da formação de diversas tradições religiosas que conhecemos hoje. A controvérsia em torno de sua autenticidade sempre pairou, questionando se seriam realmente palavras de um profeta antediluviano ou compilações posteriores de sabedoria oculta. A redescoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran foi um divisor de águas, validando a existência e a antiguidade desses textos. Eles não eram apenas lendas, mas sim escritos veneráveis que circulavam amplamente entre as comunidades judaicas do Segundo Templo. Essa descoberta arqueológica reacendeu o debate e forçou a uma reavaliação de sua importância histórica e espiritual, mostrando que Enoque não era uma figura marginal. Existem diferentes versões dos livros de Enoque: o Enoque etíope, o Enoque eslavo e fragmentos em hebraico, cada um com suas particularidades, mas todos convergindo para narrativas extraordinárias sobre anjos, demônios, a estrutura do universo e o destino da humanidade. Essas variações adicionam camadas de complexidade e mistério à sua jornada através do tempo e das culturas, ampliando ainda mais o fascínio por seu conteúdo. A pergunta permanece: por que um conhecimento tão vasto e complexo que aborda a origem do mal, a natureza dos seres celestiais e profecias detalhadas foi considerado
proibido ou apócrifo por tantos séculos? Teria sido uma questão de doutrina, de poder, ou o conteúdo era simplesmente muito além da compreensão de sua época? Essa exclusão levanta questões profundas sobre a formação das narrativas religiosas e o controle do conhecimento. É crucial refletir sobre o impacto que a supressão desses livros teve em nossa compreensão da história espiritual. Se tivessem sido amplamente aceitos, nossa visão de mundo seria drasticamente diferente hoje. O que você acredita que levou à proibição desses livros? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é fundamental para desvendarmos esse mistério juntos. Os livros de Enoque nos puxam para um universo que transcende em muito as histórias que nos foram contadas. Eles não se contentam com as fronteiras do conhecido, mergulhando em conteúdos chocantes e revelações proféticas que desafiam a narrativa convencional. Imagine um mundo onde a cortina entre o divino e o humano é mais tênue do que se pensa, revelando segredos que impactariam a visão religiosa de qualquer um. Um dos pontos mais explosivos e fascinantes é a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, gerando os misteriosos nefilins. Essa narrativa, que choca pela sua audácia, pinta um quadro de intervenção celestial na história humana, com consequências que reverberam até os dias de hoje. Ela questiona nossa compreensão da pureza angélica e da origem de linhagens ancestrais. Mas as revelações não param por aí. Enoque, em suas viagens celestiais, é um guia para os reinos divinos. Ele nos leva a testemunhar a organização intrincada do cosmos, desvendando os segredos dos astros e as leis divinas que regem o universo. É uma jornada que expõe a grandiosidade da criação de uma forma que pouquíssimos textos se atrevem a descrever. Essas descrições detalhadas da cosmologia e da hierarquia celestial eram sem dúvida chocantes para a época. Elas desafiavam as visões estabelecidas e ofereciam uma compreensão do mundo que ia muito além do que era aceito. O impacto na visão religiosa e filosófica da humanidade poderia ter sido profundo, redefinindo o lugar do homem no cosmos e sua relação com o divino. Mais do que narrativas fantásticas, os livros de Enoque conectam essas revelações a profecias sobre o fim dos tempos e o julgamento divino. As ações dos vigilantes e as observações celestiais de Enoque se entrelaçam com visões de um futuro apocalíptico e a restauração da justiça. É um aviso e, ao mesmo tempo, um mapa para eventos que muitos acreditam ainda estarem por vir, ecoando em diversas tradições. Esses textos nos forçam a perguntar: o que você faria se tivesse acesso a conhecimentos tão profundos e perturbadores sobre a origem de tudo e o destino final? Você acha que essas revelações mudariam sua perspectiva de vida? Compartilhe suas ideias nos comentários. Sua opinião sobre esses conteúdos chocantes é fundamental para a nossa discussão. Este é o ponto onde os livros de Enoque realmente entregam o que o título promete: sua profunda conexão com o futuro. Mais do que meras narrativas antigas, essas páginas contêm passagens proféticas que têm intrigado estudiosos e entusiastas por séculos. Muitos acreditam que Enoque teve vislumbres de eventos que ainda estão por vir, oferecendo um roteiro velado para o destino da humanidade e do planeta. As descrições de cataclismos são particularmente vívidas, falando de grandes inundações, destruições e transformações geológicas. Essas visões ressoam com os debates atuais sobre mudanças climáticas e desastres naturais. Será que Enoque, em sua sabedoria milenar, previu os desafios que enfrentaríamos hoje? Ou são essas apenas metáforas para grandes transições sociais e espirituais? Além dos desastres, os textos detalham juízos divinos e a vinda de um Messias, uma figura central para a redenção e a justiça.
Como essas profecias podem ser interpretadas no contexto atual, onde vemos conflitos globais, crises morais e uma busca por lideranças transformadoras? A ideia de um ajuste de contas e de uma nova era de retidão é um tema recorrente que ressoa profundamente em muitas culturas. É fascinante notar a relação entre as profecias de Enoque e outras tradições apocalípticas presentes em diversas culturas e religiões. Embora os detalhes variem, a essência de um fim e um recomeço, de purificação e renovação, é um elo comum. Essa convergência sugere uma verdade universal sobre o ciclo da existência e o destino da humanidade, que transcende fronteiras temporais e geográficas. Os livros de Enoque moldam uma visão particular sobre o destino da humanidade, uma que não é linear, mas cíclica, com momentos de crise e renovação. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre nosso papel nesses ciclos e como nossas ações podem influenciar o futuro que se desenha. Eles nos fazem questionar: estamos ouvindo os avisos ou estamos repetindo erros do passado? Considerando os desafios globais que enfrentamos hoje, como a instabilidade política, as pandemias e a degradação ambiental, a relevância dessas profecias se torna ainda mais evidente. Elas nos instigam a buscar respostas em lugares inesperados e a considerar que o futuro talvez já tenha sido escrito. Você acredita que as profecias de Enoque podem nos guiar nos tempos atuais? Deixe sua opinião nos comentários e vamos explorar essa conexão juntos. Mesmo considerados apócrifos, os livros de Enoque exercem uma influência surpreendente, reverberando por diversas culturas e religiões. É fascinante como textos banidos conseguiram ainda assim moldar pensamentos e crenças ao longo dos séculos. Essa capacidade de persistir e permear mostra um poder inerente que transcende a simples exclusão canônica. Ideias e narrativas de Enoque foram absorvidas e reinterpretadas, especialmente no cristianismo primitivo e no judaísmo. Conceitos como o de anjos caídos, o julgamento final e a ressurreição, que se tornaram pilares de certas doutrinas, têm paralelos notáveis nas páginas de Enoque. Isso sugere que a exclusão oficial não impediu sua circulação e impacto subterrâneo. A supressão desses textos pode ter alterado drasticamente o curso da história religiosa. Se os livros de Enoque tivessem sido integrados ao cânon, as interpretações teológicas e as visões de mundo poderiam ser radicalmente diferentes hoje. O que perdemos ao ignorar essas perspectivas alternativas e como isso influenciou o desenvolvimento de certas doutrinas. O reaparecimento dos livros de Enoque, especialmente com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, desafia as narrativas estabelecidas. Ele força uma reavaliação do que se considerava verdade ou inspiração divina, abrindo um leque de novas possibilidades para a pesquisa e a fé. Esse redescobrimento é um convite a questionar e a aprofundar. Na atualidade, a percepção popular dos livros de Enoque varia amplamente. Entre pesquisadores, eles são valiosas fontes históricas e linguísticas. Para entusiastas e o público em geral, são portas para teorias de conspiração, sabedoria oculta ou mesmo verdades espirituais negligenciadas. Essa diversidade de interpretações só adiciona ao mistério. O poder de um livro reside não apenas no que é aceito, mas no que é questionado. Você acredita que a história da humanidade teria sido diferente se os livros de Enoque nunca tivessem sido suprimidos? Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa busca por esse conhecimento. No século XXI, em meio a tanta informação e novas tecnologias, a pergunta ressoa: por que estudar Enoque hoje? A relevância dos livros de Enoque transcende a mera curiosidade histórica. Eles representam uma janela fascinante para um pensamento antigo, uma cosmologia
que desafia o senso comum e as preocupações espirituais de uma humanidade que, em essência, não mudou tanto assim. Independentemente de você acreditar na literalidade de cada palavra, esses textos oferecem insights profundos. Eles nos convidam a mergulhar nas mentes de pessoas que viveram em tempos remotos, explorando suas concepções sobre o universo, o divino e o lugar do ser humano em tudo isso. É um convite a expandir a sua própria compreensão e a questionar as narrativas pré-estabelecidas. A busca por conhecimento proibido ou oculto sempre foi uma força motriz na história da humanidade. Desde os alquimistas medievais até os cientistas modernos que desafiam paradigmas, a curiosidade pelo que está além do visível e do aceito impulsiona a exploração intelectual e espiritual. Os livros de Enoque encarnam essa busca incessante. Eles nos lembram que nem todo conhecimento é facilmente acessível ou socialmente aprovado. A história desses livros é um testemunho da batalha entre a ortodoxia e a heterodoxia, entre o que é permitido e o que é suprimido. Essa tensão continua a moldar nossa sociedade e a forma como interagimos com novas ideias e descobertas. Ao estudar Enoque, somos convidados a refletir sobre a natureza do conhecimento em si, o que significa algo ser proibido, e o que perdemos quando fechamos a porta para certas informações, por mais desafiadoras que elas possam parecer. Essa reflexão é crucial para uma mente aberta e para o avanço do pensamento crítico. Então, o que podemos aprender com uma biblioteca proibida sobre o nosso próprio futuro e a nossa incansável busca por significado? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que há conhecimentos proibidos que precisamos resgatar para entender melhor o nosso tempo e o que está por vir? Se você chegou até aqui e sentiu sua mente expandida com os segredos dos livros de Enoque, não guarde essa jornada para si. Deixe seu curtir neste vídeo para que mais pessoas possam desvendar essa biblioteca proibida. E para continuar explorando os mistérios que desafiam nossa compreensão, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos mergulhos no conhecimento. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.